Nessa aula, nós iremos estudar os casos em grego, a saber, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo e dativo. São 5 os casos. Nós iremos estudar cada um deles de forma didática. Irei emergir alguns textos em grego para que possamos identificar os casos nominativo, vocativo, acusativo, genitivo e dativo. Se interessou por essa aula? Quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu irei propalar uma aula didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do grego bíblico. No final dessa aula, eu deixarei alguns vídeos marcados relacionados ao grego e ao hebraico, caso você tenha interesse. Já curta, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. O primeiro caso a ser estudado é o nominativo. Nominativo é o sujeito da frase. Quando não for oculto, aparece na forma do nominativo. Esteja ele onde estiver na frase grega, ao traduzirmos para o português, é importante colocá-lo na devida posição, ou seja, antes do verbo. Preste atenção, nominativo sempre vem antes do verbo. Observe esse texto aqui que está em Marcos, capítulo 4, versículo 26, a parte A, onde vai dizer assim: Justos estin rebasileia tuteu. Justo estin rebasileia tuteu. Na ordem que está aqui, o texto ficaria basicamente assim: assim é o reino de Deus. Porém, como nós queremos identificar o nominativo, precisamos colocar o nominativo antes de tudo. Ou seja, o nominativo é esse aqui, rebasileia, que significa o reino. Logo, justos estin. Justos, assim, estin é, rebasileia, o reino, tu, teu, de Deus. Então, aqui o nominativo é o reino. Então, a frase ficaria assim: o reino de Deus é assim. Entendeu isso aqui? Esse texto encontra-se em Marcos, capítulo 4, versículo 26, a parte A. Temos aqui um outro caso do nominativo. Observe que a forma do nominativo, além de mostrar quem é o sujeito, como eu acabei de mostrar para você, também é utilizado para destacar um atributo do sujeito. E vamos observar aqui. Temos aqui a palavra hotheos agapestin. Hotheos agapestin, que significa Deus é amor. Logo, eu faço a pergunta: quem é o sujeito aqui desta frase? É simples, esse aqui, ó. Hotheos, que significa ó Deus. Agora, ágape é um atributo, significa amor. E estin significa é. Logo, a frase ficaria assim: Deus é amor. Então, o nominativo aqui é Deus. Ágape é um atributo do sujeito, como nós acabamos de ler aqui. Ok? Tranquilo até aqui, né? Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. O segundo caso é o vocativo. Vocativo é o caso utilizado para expressar invocação ou exclamação. Presta bastante atenção, porque esse é o checkmate. Invocação ou exclamação. Um exemplo de vocativo pode ser encontrado na primeira oração do Pai Nosso. Observe na palavra que nós temos aqui: Pater hemon hoentos oranos. Pater hemon hoentos oranos. Ou seja, Pai nosso que estais nos céus. Se fôssemos traduzir esse texto ao pé da letra, do jeito que ele está aqui, Pater hemon hoentos oranos. Lembrando que, falando normalmente no grego, a pronúncia ficaria assim: Pater hemon hoentos oranos. Entendeu? Essa palavra aqui, ó, hoentos, é pronunciado junto. Você não vai dizer hoentos oranos. Não, é hoentos oranos. Aí temos aqui Pai, hemon, nosso, ó, en, uma preposição, significa em, tos, os, oranos, céus. Então o texto ficaria assim: Pai nosso, ó, em, os céus. Então não tem muita lógica. Então, lógico, nós vamos traduzir como Pai nosso que estás nos céus, que está em Mateus capítulo 6, versículo 9.
Então é basicamente esse tipo de texto que você vai encontrar no grego. E aí você precisa fazer a tradução da forma correta. E lógico, você precisa conhecer os casos. Porque se você não conhecer um caso, aí não tem como você traduzir. Exemplo, nós já vimos que o nominativo ele vem primeiro do que tudo, porque ele está nomeando o sujeito. Já o vocativo é a questão de invocar, ou exclamação. Então quem é que está na primeira palavra aqui? Pater, que significa pai. Pai nosso, ou seja, meu Deus, é a invocação que está nos céus. Temos aqui um outro exemplo que ocorre em João, capítulo 20, versículo 16, no encontro de Jesus com uma de suas discípulas, a saber, Maria. Legei ao ter Jesus, Mariam, estrafeisa, ekene legei ao to, epraiste, rabuni, ho, legeta didaskale. Vou repetir mais uma vez, de forma bem pautada para que você possa compreender. Legei ao te, Jesus, Mariam, estrafeisa, ekele legei ao to, epraiste, rabuni, ho, legetai, didaskale. A versão Almeida e atualizada traduziu assim: disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Eu li 2 vezes, li em português, ou seja, trouxe a interpretação. Aí eu te faço a pergunta, quem é o vocativo desse texto? É simples. Aqui, ó, Mariam, que significa Maria, e Rabuni, que significa Rabi. E observa aqui em português que Jesus vai dizer assim, ó, Maria, ou seja, Jesus está invocando. Lembra que o vocativo traz essa ideia de invocação, exclamação. Ela voltando para Jesus disse, Rabone, ou seja, houve uma reciprocidade. Então Jesus chamou Maria e Maria atendeu dizendo Rabi, ou seja, que quer dizer mestre. Esse texto você vai encontrar em João capítulo 20, versículo 16. Até aqui acredito que ficou bem pautado, bem didático, mas caso você tenha dúvida, é só deixar no comentário que eu irei responder. O terceiro caso é do acusativo. Acusativo é o objeto direto da frase. Interessante é que esteja onde estiver na frase grega, ao ser traduzido para o português, deve vir depois do verbo. O acusativo é o objeto direto da frase. Preste atenção. Onde quer que ele esteja, ele sempre vai vir depois do verbo. Nós temos aqui uma palavra que encontra-se em Marcos, capítulo 4, versículo 26, a parte A, que diz assim, Anthropos baleton esporon. Anthropos baleton esporon. Que significa, anthropos significa um homem. Bale é um verbo, significa lançar-se. E o que é que nós temos aqui? Qual é a regra que nós temos? Preste atenção. O acusativo, ou seja, o caso acusativo deve vir depois do verbo. Qual é o verbo aqui? É isso aqui, ó. Bale, lançar, significa lançar. Está aqui como lançar-se. Nós já sabemos que anthropos não é um acusativo. Ele seria aqui um nominativo. Então, o que é que nós encontramos aqui? Ton esporan. Ton esporan significa a semente. Não entendeu? Eu leio mais uma vez, não tem problema. Eu vou ler só para você pegar isso aqui. O acusativo é o objeto direto da frase. Deve vir depois do verbo. Vamos lá. Nós temos aqui anthropos baleton esporan. Anthropos significa homem. Bale é o verbo. O acusativo deve vir depois do verbo. Então, se o verbo é bale, o que vem depois do verbo? Ton esporan. Ton esporan. Ou seja, está no acusativo aqui, tanto o artigo como o substantivo. Significa a semente. Observe, um homem lançou. Lançou o quê? Quem lança alguma coisa. Lançou a semente. Então, observe que estou acusando a semente. Aqui é o acusativo. Esse texto está em Marcos, capítulo 4, versículo 26, a parte A. Tem dúvida? Já deixa nos comentários que nós respondemos
com muita sabedoria e, lógico, com toda humildade. Estamos aqui para ensinar e também para aprender. O quarto caso é o genitivo. Genitivo é o caso que mostra se o substantivo está especificando, definindo, descrevendo algo ou indicando posse. Então preste atenção nisso aqui. Especificando, definindo, descrevendo, indicando posse. Então, de forma bem básica, o genitivo é o caso da possessão. Olha o texto que nós temos aqui, que encontra-se em Marcos, capítulo 4, versículo 26, a parte A. E nós já lemos ele. Observa aqui, re basileia tuteu. Re, o artigo, basileia, reino, tu, teu. Tu é um artigo. Ele está concordando com o substantivo. O artigo sempre vai concordar com o substantivo em caso, número e gênero. Então, observa aqui, ó, tuteu, que significa o reino de Deus. Aí eu te faço uma pergunta. O reino é de quem? Você respondeu de Deus? Respondeu certo. O reino é de Deus, tuteu. Então, essa questão aqui de Deus quer dizer que o reino é dele. Então, é uma pertença. Então, o genitivo, ele sempre vai especificar, descrever ou indicar algo, ou seja, posse, indicar posse, como você está vendo aqui. Então, rei basileia tuteu, o reino é de Deus. Essa é a tradução e é esse o sentido aqui do genitivo. No final desta aula, eu vou dar um macete para que você possa identificar os casos em grego. O quinto caso é o dativo. Dativo é o caso grego que indica a palavra que está funcionando como objeto indireto da frase. Preste atenção. Se o acusativo é o objeto direto, é aquele que acusa, o dativo é ao contrário. É o objeto indireto da frase, ou seja, é aquele que vai estar de forma indireta. E você precisa identificá-lo. Para isso, eu coloquei aqui um texto que encontra-se em Marcos, capítulo 4, versículo 28. Eu vou ler para você. Automate garregei carpófore praton horiton eitastahui eitapleri citon entostahui. Vou repetir de forma bem pausada. Automate garregei carpófore praton horiton eitastahui eitapleri citon entostahui. E a versão Almeida, revista atualizada, traduziu assim: a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Presta bastante atenção aqui. Qual é o objeto indireto desse texto? É simples. O objeto indireto é na espiga. Observe que eu até marquei aqui, ó, entostahui. Entostahui significa na espiga, ok? Então esse aqui é o objeto indireto. Eu sei que você não entendeu, por isso eu vou ser mais didático. Olhando os casos, podemos destacar qual o sujeito deste versículo. Regei, que significa terra. Qual é o verbo aqui? Carpóforei, que significa frutifica. Entendeu? Eu estou dando uma aula bem didática no caso dativo, porque realmente é um pouco complicado se você não entender. Qual o objeto direto aqui? Horiton significa a erva, Stachen significa a espiga e Chiton significa o grão. Esses são os objetos diretos deste texto. O que nos interessa aqui é o objeto indireto, que neste caso é o dativo. Então temos aqui o objeto indireto, que é o que nós queremos. Entostahui. Entostahui significa na espiga. Em uma preposição, um artigo que está no caso dativo. Eu falei que o artigo sempre vai concordar com o substantivo em caso, gênero e número. E estahui significa espiga. Então, objeto indireto é aqui. Então, o que nós entendemos aqui que a terra, que é o sujeito, está no nominativo, frutifica. Ou seja, se frutifica tem ação. Então, ela é um verbo. E se frutifica, está frutificando algo. No caso, a erva, a espiga e o grão. Mas a erva, a espiga e o grão está na espiga. Então, o nosso objeto indireto aqui é na espiga.
como você pode ver o texto. Irei ler mais uma vez para que você possa entender, dessa forma um pouco acelerada. Automatigare carpofore proton horiton eitastahui eitaplere citon entostahui. Mais uma vez. Automatigare carpofore proton horiton eitastahui eitaplere citon entostahui. Ok? Então, esse aqui é o objeto indireto, entostahui, que está em Marcos, capítulo 4, versículo 28. Qual o macete para que a gente possa identificar os casos? É simples. Todo caso no nominativo, ele vai estar sempre como sujeito da frase. Esse é o ponto principal, sempre como sujeito da frase. O vocativo vai estar invocando ou fazendo uma exclamação, como eu emergi alguns exemplos. O acusativo é o objeto direto da frase. Então, o caso acusativo ele sempre vai estar como objeto direto, ou seja, ele vai acusar diretamente. Já o genitivo, ele especifica, define, descreve, indica, que pode indicar aqui posse, origem, procedência, derivação, separação, como com, de na tradução, enfim, tudo isso aqui. Então, o genitivo, de uma forma simples, é o caso de possessão. O carro é dele. Peraí, o carro é de quem? É de alguém. Então, se esse carro tem dono, então logo tem uma possessão aqui. O dativo é o objeto indireto que se refere à posição ou lugar, indica o meio, ou seja, o instrumento na tradução, como a, para, em, entre, em cima de, com, por meio de, etc. Então esse é o macete para você poder identificar os casos no grego. Eu poderia trazer outros macetes, mas a aula ficaria muito longa e assim tá legal. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Na descrição desse vídeo estará o contato do suporte técnico, caso você queira esclarecer alguma dúvida relacionada a essa aula. É só clicar no link que você será direcionado para o meu WhatsApp particular e lá eu esclarecerei toda e qualquer dúvida referente a essa aula. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Eirene Kyrios Adelphos, paz do Senhor, meus irmãos.